Boa noite. Boa noite. Então, a gente continua da nossa última aula, né? Na parte da tomografia. A gente começa hoje pelo Scout. O que é o Scout? O Scout é a primeira imagem que a gente vai realizar na tomografia. É como se fosse um raio-x, tá? Ele vai aparecer bem desse jeito aqui para nós. É uma imagem de raio-x. E aí, através do Scout, que a gente vai fazer a nossa programação no exame, tá? Então, assim, é uma tomografia de crânio. Eu posicionei lá meu paciente, tá? E foi feito, então, o Scout do crânio. Isso aqui é o Scout do crânio. Peguei toda a calota craniana, incluindo mandíbula, tá? Aí, para mim fazer a minha programação, eu vou programar os cortes na região do crânio apenas. Então, eu não vou pegar toda essa estrutura que foi feito o Scout, tá? Vai ser a programação na calota craniana. No caso, tomografia de pelve. Vai ser realizado o Scout também da região, tá? Primeira imagem. Aí, com o Scout, que eu vou começar a fazer a programação, que é 2 dedos acima da crista ilíaca, tá? E pegando 1/3 da região do fêmur. Então, é essa região que eu vou programar a minha tomografia. Então, o Scout é a primeira imagem realizada no tomógrafo, tá? Então, aqui, aí a gente tem o incremento ou index, tá? O que seria isso? É o espaçamento entre cada linha da programação dos meus cortes. É o espaçamento entre um corte e o outro. Deixa eu ver aqui que tem pergunta. Ah, não, é só boa noite. Então tá. Boa noite, Fernanda, Fabrício. Então, o incremento é o espaçamento entre um corte e outro, tá? Na programação do exame. O incremento sempre deve ser igual ou menor que a espessura de corte, tá? Então, assim, eu vou fazer uma programação com corte de 7 milímetros. O incremento vai ser de 7. Eu não vou poder fazer um corte de 7 e um incremento de 5. Ou um corte de 5 e incremento de 7. Por quê? Vai ficar uma região maior sem imagem, tá? Então, sempre vai ser a distância entre um corte e outro a mesma espessura que o corte, que vai ser o incremento, tá? Rotação ou revolução, então, que é chamado, é a volta completa do Gantry, tá? Do tubo de raio-x, de 360 graus. Então, ele fez uma rotação, tá? Ele deu a volta completa, 360 graus. Aquisição da imagem é o modo como as imagens tomográficas podem ser adquiridas. Com a evolução dos tomógrafos, essas aquisições passaram a ser 90% no plano axial. Então, os aparelhos de tomografia de agora, todos eles, a aquisição da imagem é feita no plano axial, tá? Somente os locais que têm ainda aparelhos sequenciais ou os axiais é que pode ser feita a aquisição em outro tipo de plano, tá? Mas os helicoidais e multislice são todos o corte
no axial, a aquisição, tá? O convencional, também conhecido como o corte a corte, tá? Onde a mesa se move a cada giro de 360 graus do tubo e faz a primeira aquisição. Então, esse é o convencional. O helicoidal é conhecido como volumétrico, porque o tubo gira continuamente enquanto a mesa vai deslocando para dentro, tá? Então, cada giro do tubo é a imagem que eu estou obtendo. E a mesa vai entrando junto, então não para, é sequencial, tá? Queria falar alguma coisa, alguém? Não? Eu acho que não, prof. Então, o pitch é o incremento igual à espessura do corte, tá? Então, o incremento e a espessura do corte, elas têm que ser iguais. Caso, aqui, ó, um exemplo. Eu tenho um incremento 10 milímetros. A espessura do corte, 10 milímetros. Então, o meu pitch vai ser de 1, tá? Eu tenho um incremento de 20 milímetros e uma espessura de corte de 10 milímetros, o meu pitch vai ser 2. Porém, aqui eu vou ficar com um espaçamento entre cada imagem obtida sem imagem, tá? Porque ele não vai estar junto, o corte e o incremento. Ele vai estar separado. Vai ter um espaçamento maior. O pitch, então, representa a razão entre o deslocamento da mesa pela espessura do corte. Nas aquisições das imagens helicoidais, com pitch de 1 para 1, observamos que a mesa se desloca na mesma proporção da espessura do corte, tá? Assim, se os cortes forem de 10 milímetros para cada imagem, a mesa se deslocará 10 milímetros. Fator importante a considerar nos casos de trabalho com pitches de relação maiores que 1 para 1, é que a quantidade de radiação por fatia de corte será sensivelmente reduzida, aumentando assim o ruído da imagem provocado pela baixa dose de exposição. Então, se a gente aumentar o pitch, não for 1 para 1, for 1 para 2, eu vou perder a qualidade da minha imagem, tá? Porque vai incidir radiação num espaço onde não vai ser obtida a imagem. Então, aqui para a gente tentar entender, tá? Aqui eu tenho um pitch 0,5, tá? Cortes finos. Eu vou utilizar 40 miligraus para 400 mA. Aqui eu tenho um pitch de 1. Eu vou utilizar 20 miligraus para 200 mAs. Então, o meu corte já ficou mais larguinho. E aqui eu vou utilizar 10 miligraus para 100 mAs no pitch de 2. Então, aqui nessa região, ó, eu vou ficar sem imagem nenhuma. Caso esse paciente tenha alguma lesão nesses locais, a minha tomografia não vai pegar. Por isso que o pitch de 2 não é o recomendado. O recomendado é sempre pitch de 1, tá? Além da dose não ser muito elevada, eu vou cobrir toda a região de interesse, tá? Quando o corte é mais fino, eu vou utilizar o dobro de radiação, tá? Porém, ele vai ficar, lógico, a imagem vai ficar melhor, mas não tem necessidade. Eu vou irradiar o paciente o dobro. E fazendo o pitch o dobro, tá? E do recomendado,
eu vou perder muito a qualidade da minha imagem. Entenderam mais ou menos? Mais ou menos. Professora, Oi. numa tomografia de crânio, a senhora usaria 0,5 ou 1? Não, 1. O 0,5, cortes finos, a gente só utiliza para a parte do ouvido, que tem os mini ossículos, tá? Uhum. O hipocampo, na parte da célula túrcica. Então, só regiões muito pequenas. Os seios nasais ali também? Não, seios da face pode ser o de 1, tá? Tá. Porque não tem necessidade de ser tão fino. É só para regiões muito pequenininhas mesmo, dentro do cérebro ou alguma outra parte no abdômen, tá? Alguma coisa, como que eu vou explicar? Alguma glândula que o médico queira ver que seja bem pequena. Daí a gente utiliza os cortes finos. Senão, o de 1 tá ótimo. Não tem necessidade de ser menos de 1 milímetro. Então, aqui mais um exemplo, tá? Deslocamento, então, 10 milímetros por segundo. E a espessura do corte de 10 milímetros. Eu vou ter um pitch de 1 para 1, tá? Eu vou continuar cobrindo toda a região e o corte vai ficar uma espessura boa. Já no caso aqui, se eu tiver um deslocamento da mesa de 20 milímetros, tá, por segundo, e a espessura de 10, eu vou ficar com uma região descoberta, tá? Vai ser o pitch 2 para 1. Então, vai ficar uma parte sem imagem. Então, conclusão, menor tempo de exame ou maior a área a ser estudada, porém, uma redução na qualidade da imagem. Se eu pegar um pitch maior, eu vou ficar com uma região sem estudo nenhum, tá? Esse que é o novo problema. Sem problemas, Fernanda. Depois tu assiste do começo. Não perdeu muito. Tranquilo essa parte do pitch? Não. Sim. Sim. Ai, ai. Eu sei, gente. A tomografia é complicada para vocês pegarem em 3 aulas. Concordo plenamente. É que a gente tá com delay para responder. Sim, a gente tem o delay agora. O que é o delay? O delay, vocês sabem. Utiliza um delay em um monte de coisa. Então, o delay é o tempo de espera do início da injeção do contraste até a primeira aquisição de imagem da tomografia, tá? Eu preparei o paciente lá, vou fazer uma tomografia de crânio, só que eu preciso injetar o contraste primeiro e dar o tempo da circulação do paciente levar esse contraste até a região do cérebro. Então, eu preciso desse tempo. Isso que é chamado delay, tá? Eu vou programar o meu aparelho de tomografia, que eu preciso injetar o contraste, eu vou esperar 18 segundos para começar o meu primeiro corte. Em 18 segundos o contraste vai estar lá no crânio. Tá? Isso que é o delay. E aí que eu vou começar a fazer os cortes. Conseguiram entender? É fácil, né? Sim. Então tá. O Sim, delay... só pergunta. Oi, pergunta. Mas esse delay de 18 segundos, isso é um padrão? Não, ou cada tem uma tipo variação? de exame vai ter um. Uhum. Para abdômen vai ser outro. Para a Não, eu parte... digo de pessoa para pessoa muda também, professor? Também, depende muito da circulação do paciente. Por isso que assim, ó, mais para frente a gente vai ver que a gente tem uma ferramenta chamada de ROI, tá? Que ela é um marcador que a gente vai pôr, a gente faz o scout, faz a primeira série sem contraste,
pega lá o ponto de referência que eu preciso de um dos cortes axiais, tá? Tipo, se for para mim fazer um TEP, que é para verificar se existe tromboembolismo pulmonar, tá? No pulmão do paciente, do tórax. Então, eu vou pegar na altura da carina. Você sabe o que é a carina, né? Não? Não foi apresentado. Apresenta, prof. Olha, por esse nome aí, não sei quem é essa pessoa, essa coisa. Não, mas não é pessoa, gente. Tá, depois eu vou achar ali um desenho da Karina, então. Como é que eu vou explicar para vocês? A Karina, se tá na turma, que se apresente, por favor. Nós conhecemos. A bifurcação, tá? Das artérias. Artéria aorta. Quando ela vai se ramificar no pulmão, tá? É chamada de carina. Mas eu vou mostrar uma foto depois ali para vocês. Então, assim, eu vou pegar um corte axial nessa altura e vou colocar esse identificador lá, que é o ROI, para mim verificar a fluidez da corrente sanguínea e do contraste nesse paciente. Então, eu vou injetar uns 10 ml de contraste, tá? E vou ficar esperando até chegar nessa região que eu fiz a marcação, para mim saber quanto tempo levou a circulação desse paciente. Tem vezes que é de 18, 20, 26 segundos, tá? E aí eu consigo fazer a minha programação correta. Então, eu vou colocar o delay conforme a demora desses 10 ml que chegaram até a região que eu marquei, tá? Aí eu faço da minha programação normal. Esse aí primeiro foi o teste. Coloco lá, então, a injeção do contraste total, os 90 ml, ou 100, dependendo o peso do paciente. E vou programar o meu delay conforme aquela demora. Se foi 18, 20 ou 26. E aí, quando passou esses segundos, o tomógrafo começa a fazer os cortes, tá? É tranquilo, só a gente precisa entender bastante a anatomia. Esse que é o nosso único problema, tá? Meios de contraste, então, são substâncias que, pelas características físico-químicas, são capazes de absorver raio-x e, quando introduzidas no corpo, permitem a visualização de estruturas, tais como os vasos sanguíneos, o cérebro, os rins, o fígado, o estômago, alças intestinais. O que eu precisar visualizar com o contraste fica mais fácil, tá? Então, ele vai ficar aqui, é uma imagem sem contraste, e aqui já é com contraste. Como que eu sei? A aorta descendente, ela tá pintada de contraste, ó, ela ficou branca, e aqui ela não tá. E aqui já começou a pintar o contraste também. E aqui já entrou para dentro do fígado. Então, o que que eu vou cuidar sempre? Comparar uma imagem com a outra, tá? A sem contraste com a com contraste. Aqui, a região do fígado, toda a parte venosa já teve circulação de contraste. E aqui dentro do cérebro, ó, o famoso polígono de Williams, tá? Depois a gente vai entrar mais na parte do contraste. Não se preocupem. Agora a gente vai entender os princípios de reconstrução de imagem, tá? O que que é o voxel e o que que é o pixel. Inicia-se, então, a aquisição de dados com a exposição de uma seção da região do corpo a um feixe colimado de raio-x. O raio, ao atravessar o corpo, é atenuado. E o sinal, a leitura do sinal do detector é proporcional ao grau de atenuação.
Portanto, a intensidade do sinal do detector é uma medida de atenuação. Então, assim, ó, por isso que o tubo de raio-x fica em cima, os detectores embaixo e o paciente vai ficar no meio, tá? Quando for acionado para iniciar os cortes na tomografia, ele vai disparar o raio contínuo. E o detector, o que ele vai fazer? A quantidade de radiação que detectar lá vai ser o que ele vai fazer essa atenuação. Tem partes que vai ter parte óssea, que vai chegar a menos radiação no detector, partes moles, mais ou menos, e aonde existe bastante ar, ela vai passar mais, tá? Por isso a nossa escala de HU. E aí, ali mais pra frente também a gente vai estudar ela. Pode ficar de cabelo em pé, gente. Tomografia é bem complicadinha. A formação da imagem na tomografia, então, a gente vai ter a aquisição, a reconstrução e a apresentação da imagem, tá? A reconstrução é um processo realizado pelo computador. Algoritmos matemáticos transformam os dados brutos em imagem numérica ou digital. A matriz e o voxel, então. A apresentação, a fase final, é a conversão da imagem digital em imagem de vídeo, para que possa ser diretamente observada em um monitor e posteriormente em um filme de papel. Qualidade da imagem, então, na tomografia. A gente tem matriz de 512 por 512 e 1024 por 1024. Tá? Depende da estrutura que a gente vai realizar, a gente vai escolher uma dessas. O pixel é a menor unidade de dimensão. O voxel, menor unidade de volume. A resolução de contraste e a resolução espacial. Então, vamos lá. Parâmetros para a reconstrução. Primeiro, a gente vai utilizar o FOV, que é a nossa a imagem, né? O que eu vou pegar na imagem para mim fazer meus cortes. A janela, que é o Windows, o tamanho dela, se eu vou precisar alargar ou estreitar. Filtros de reconstrução da imagem, que eu vou utilizar após a obtenção da imagem. E, por último, verificar se teve algum artefato na imagem, tá? Aqui tem, para vocês terem uma noção, uma tabelinha do FOV, que é utilizado para cada região, tá? Então, para o crânio, eu vou utilizar um FOV de 22 centímetros, tórax 35 centímetros, abdômen 40, o joelho 18, a face 14 e a coluna 14. Aqui provavelmente botaram só da cervical, porque a torácica vai dar bem mais. Vai ser a extensão do tórax, tá? Aqui então o tal do FOV, ó. Isso aqui que é o FOV, tá? Vai ser a região que eu vou realizar o meu exame de tomografia, que eu vou pôr ele. Se eu quero face, eu vou pegar somente a região da face. Se eu quero crânio, somente calota craniana, tá? E aí ele tem que ser angulado conforme o corpo caloso, que é uma estrutura que a gente tem dentro do crânio, tá? Aqui para o abdômen, mesma coisa que o raio-x. Eu preciso pegar os seios costofrênicos, incluindo toda a pelve, tá? Então, esse é o FOV para o abdômen. Do tórax, vai ser toda a região pulmonar.
tá? Então, esse que vai ser o tamanho da minha matriz que eu vou utilizar, tá? Quando eu escolher o FOV. Então, o FOV... Oi. Posso estar falando uma bobagem, mas o FOV, ele pode ser equiparado à colimação? Sim, porque vai ser a região que a gente vai A utilizar. região que vai ser ionizada, né? Ser radiografada? Onde vai incidir a radiação. Isso. Tá? Isso aí, Tá. pode ser comparado. Com certeza a colimação. Só que daí para a tomografia a gente não fala colimação, né? É o FOV. O FOV. Só para embaralhar. Só para embaralhar. Isso aí. Cada tipo de exame, tu vai ter uma nomenclatura diferente. Tá? Mas comparando é a mesma, não se preocupe. Está com o raciocínio certo. Então, o FOV é definido como o produto do tamanho do pixel pelo tamanho da matriz de reconstrução. Assim, o tamanho do pixel é dado pela razão entre o FOV e a matriz, que pode variar 256 por 256. Essa aqui já era difícil, é só para estrutura pequena. 512 por 512, 1024 por 1024. O que seria isso? O tamanho do nosso filme. Como se fosse no raio-x, tá? Os chassis, a gente tem vários tamanhos. Aqui, na tomografia, eu vou ter matriz com vários tamanhos, tá? Então, aqui, ó, o pixel é uma unidade dessa matriz. O voxel é esse ponto, porém, é na extensão, tá? É a espessura do corte, o voxel. Aqui, ó, a espessura dele. O pixel é o pontinho, um pontinho só. O voxel, então, é a espessura do corte e a matriz é o todo, tá? Para que a imagem de tomografia possa ser reconstruída de forma a demonstrar as estruturas em sua forma real, faz-se necessário múltiplas tomadas de dados em diferentes ângulos de projeções. A partir dos dados obtidos em cada leitura, o computador interpreta o grau de densidade dos diferentes tecidos, atribuindo a cada um o valor correspondente de uma escala de cinza. O resultado final é apresentado pelos pixels que formam a imagem tomográfica. Distinguir estruturas de órgãos e tecidos com pequenas diferenças de densidade, em especial entre os tecidos moles. Imagem de um corte, já tem 10 minutos só. Imagem de um corte sem a superposição de imagem das estruturas não pertencentes à seção de estudo. As imagens das estruturas anatômicas conservam as mesmas proporções sem distorções. Só um pouquinho. Esse meu computador está cada dia mais louco. Imagens digitais permitem medições quantitativas das densidades dos tecidos e dos tamanhos das estruturas. Admite reformatações e manipulações pós-reconstruções, tais como ampliação, suavização, reformatação em outros planos, 2D, e reconstrução tridimensional, a imagem 3D. A imagem na tomografia é composta por pixels, que são os elementos de imagem. Cada pixel da imagem representa a atenuação média de raio-x em um pequeno voxel, que é o volume da imagem, a espessura do corte, tá? Que vai se estender por todo o corte. Por matriz, entendemos um arranjo de linhas e colunas. A imagem tomográfica
é uma imagem matricial, onde o arranjo das linhas e colunas formam os elementos de imagem denominados individualmente de pixel, que é, por sua vez, a área resultante da interseção das linhas com as colunas. A espessura do corte forma a terceira dimensão e está relacionado à profundidade do corte. O volume formado pelo pixel e pela profundidade do corte é conhecido como voxel. Então, vamos lá de novo, tá? Pixel, então, é um quadradinho da matriz, tá? Aqui vai ser dividido pelo tamanho que a gente pegar. 516 pontos por 516. Então, um pontinho é o pixel, tá? O voxel é a espessura do corte, tá? Se eu vou pôr 1 milímetro, 5 milímetros, 10 milímetros. Então, isso vai ser o voxel. O pontinho pelo comprimento. E a matriz é o todo. Tá? Aqui, ó. Então, a gente pegou uma matriz de 256 por 256. Tá? Se eu for pegar e ampliar essa imagem, eu vou ficar com a imagem bem distorcida. Por quê? A minha matriz é muito pequena, tá? Eu não consegui fazer muitas divisões. Já se eu pegar uma de 512 por 512, a gente vai ver que se for aumentar essa imagem, eu vou ter a distorção bem mínima. Por quê? Porque a minha matriz eu consigo ampliar, já diferente dessa aqui. Se eu for ampliar a imagem aqui, eu vou perder a nitidez do que foi feito o meu exame, tá? É pena que eu não consigo fazer aqui, eu teria que sair fora da aula. Mas é a mesma coisa aqui, ó. Eu pegar essa imagem e tentar espichar ela, tá? Pegar só essa parte aqui e tentar pôr nessa aula toda aqui ela, ó. Nessa página. Somente essa parte. Ela vai ficar uma imagem maior, porém distorcida. Já se eu pegar essa aqui e espichar ela, aumentar, eu não vou perder tanto a resolução da imagem. Conseguiram entender mais ou menos? Sim. Ai, que bom. Então tá. Quanto maior a minha matriz, melhor a minha qualidade de resolução, tá? Agora vocês vão entender. Ó, uma matriz 8 por 8. O que que vocês estão vendo aqui? Somente duas linhas vermelhas, né? Isso? Sim. Então tá. Se eu pegar uma 16 por 16, começou a formar uma palavra. Só eu não consigo ainda definir. Se eu pegar 32 por 32, já consigo ler. 64 por 64, já ficou melhor. Entenderam? Então é isso, ó. Quanto maior for a minha matriz, melhor a resolução da minha imagem. Tá? Ó, se eu vou diminuindo a matriz, eu vou perdendo a nitidez. Eu não consigo definir o que é que está escrito nessa e nessa, né? Tá? Que bom. E qual o maior tamanho de matriz, professora? É só 1024? 1024. Uhum. Mas já é um ótimo tamanho. Sim. Fica muito boa. Uhum. A resolução da matriz, então, ou o grau de definição das imagens, está relacionada com a matriz utilizada. Quanto maior a matriz, melhor será a resolução, pois os pixels se apresentarão com dimensões reduzidas, tá? Então, quanto maior o pixel, menor
a resolução espacial. O que seria quanto maior o pixel? Aqui. Tá? O pixel é um quadradinho. Então, aqui ele está muito maior. A resolução está 0. Quanto menor o pixel, melhor a resolução espacial, que é a minha imagem. Tá? É isso que diz aqui, resumidamente. Pequena matriz vai diminuir a resolução espacial. Uma matriz maior, a resolução vai ficar muito melhor. Tá? Resumidamente, é isso. Então, aqui a gente tem, ó, uma matriz de 256, a espessura do corte 10 milímetros. Vocês acham que a imagem ficou boa? É uma tomografia de pelve. Aqui, cabeça do fêmur, bexiga, estruturas, alguma parte do intestino ainda, o reto e parte muscular. E aqui o cóccix. Só tá um pouco mais escura que a outra, né? Que eu notei, assim. Não tá tão detalhado também, né? É isso que eu tô dizendo, ó. O detalhamento a gente perdeu. Porque aqui eu tenho a matriz 512 com 5 milímetros de corte. Olha só, eu consigo visualizar pequenas estruturas bem melhor do que aqui. Tá? Então, sempre a maior a matriz, a imagem vai ficar melhor. Então, vamos de novo para a gente não perder. Pixel, menor imagem da matriz. Voxel, espessura do corte. Tá? E matriz, toda a extensão aonde o meu exame foi feito. Acho que tá tranquilo nessa parte? Sim. Tá, expliquei bem, tá bom. Porém, o que a gente tem? O voxel, eu posso ter ele. Aqui, ó, aqui vocês vão entender melhor. A matriz pequena, 16 por 16, olha como fica a imagem. É todos os cortes do crânio, tá? 32 por 32, deu uma melhorada, muito pouco. 64 por 64, começou a definir. 128 por 128, ficou bom, tá? 256 por 256, melhorou um pouco mais.